I want you to feel what I feel. What time is it? Game time! I want you to feel the tears that I felt when I won the first one. Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year, and that's hard. It's like a dependency. It's always going to be a part of you. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de análise de roteiro aqui no canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Cruz e se você ama cinema e a arte de contar histórias, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder os vídeos postados toda segunda e sexta-feira aqui no canal. No episódio de hoje, nós vamos analisar o roteiro brilhante da série documental Arremesso Final. Aí você pode estar se perguntando, poxa, o Gustavo falando de basquete e ainda por cima comentando o roteiro de um documentário? Pois é. E o mais legal de tudo é que você não precisa gostar de basquete ou ser fã do Michael Jordan para aproveitar a experiência de assistir Arremesso Final. Na verdade, se você gosta de uma boa história, que além de ser brilhante, também pode te ensinar várias coisas interessantes, e se você já assistiu a série como eu, que já assisti 2 vezes de tanto que eu gostei, você já sabe do que eu tô falando. Então deixem aqui nos comentários qual é o filme ou série que vocês adorariam ver em uma análise de roteiro aqui no canal. A história do Michael Jordan é incrível, e a trajetória de como ele alcançou o título de melhor jogador da história do seu esporte é digna de Oscar. O roteiro de um documentário, ele existe, mas também tem várias particularidades que diferem da ficção. O primeiro é que muitas vezes você não sabe exatamente o que você vai ter, mas já existe um roteiro que de certa forma define o caminho que os realizadores querem percorrer. Você tem uma ideia do que vai acontecer, mas isso pode mudar a qualquer momento. É necessário um certo desapego com os percursos, como por exemplo no documentário Ícaro, vencedor do Oscar, que também está na Netflix, onde os realizadores começaram com uma investigação pequena de doping no atletismo e acabaram descobrindo um esquema gigantesco que mudou a história do esporte para sempre. Mas aqui, em Arremesso Final, o desafio dos realizadores foi um pouco diferente também. Eles precisavam contar a história por trás do último título do Chicago Bulls em 1998, onde uma dinastia de 6 títulos estava chegando ao seu fim, e contar as intrigas e motivos pro fim chegar, quem eram os personagens envolvidos e muito mais. Eles precisavam contar a história do Chicago Bulls de um time ruim para um absoluto campeão, contar a história do técnico, dos jogadores mais importantes e até mesmo dos secundários, e o mais importante, contar a história do Michael Jordan e mostrar quem era a pessoa por trás do atleta. Falar sobre a sua intensa competitividade, sua agressividade com os colegas e adversários, o seu foco profundo, algumas particularidades como parar no basquete para jogar beisebol por 2 anos e também uma tragédia familiar. Todos os elementos que fizeram com que o Michael se transformasse no Michael Jordan. Tudo isso em 10 episódios. E eu preciso falar pra vocês, essa série foi uma das melhores experiências que eu já tive quando o assunto é contar histórias. E vocês vão perceber que tudo isso se deu graças ao roteiro construído para essa série. A última temporada do Chicago Bulls foi registrada por uma equipe de filmagens. E essas gravações ficaram travadas durante anos, até que o Michael Jordan liberou as filmagens para virar um documentário. E por que isso? Bom, no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, um jogador chamado LeBron James, um astro do basquete, vem batalhando para virar o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele já teve vários momentos históricos e até mesmo será o protagonista no filme Space Jam 2. Se você não se lembra, o Michael Jordan foi o protagonista do filme Space Jam, um filme infantil que marcou a vida de muitas pessoas ao ver o astro jogando com os Looney Tunes. Eu particularmente cresci amando esse filme e vocês também podem conferi-lo na Netflix. O fato é, o LeBron James quer tomar o trono do Michael Jordan e essa discussão vem ganhando cada vez mais força
força. Então o que o Michael Jordan fez? Ele decidiu liberar as filmagens e usar esse documentário como a prova final de que ele é o maior da história e ninguém vai conseguir tirar isso dele. E de fato, fica difícil discordar disso depois de assistir essa série. Mas o interessante é que a série não só usa as filmagens, ela viaja no tempo ao longo dos episódios. Ela também entrevistou os envolvidos e mostrou os lados do Michael Jordan que ninguém conhecia até então. Nós vamos analisar o arco dramático construído, essa jornada do herói fantástica onde a vida imita a arte e vice-versa. Talvez um dos fatos mais interessantes é que o Michael Jordan, ele não era um cara legal. Para alcançar o sucesso que ele alcançou, 6 títulos na NBA, 2 Olimpíadas e vários títulos individuais, o Michael teve a sua personalidade questionada o tempo inteiro. O próprio documentário levanta uma questão que é bem interessante na arte de contar histórias. As pessoas amam uma história de ascensão, mas talvez não mais do que amam acompanhar uma história de queda. Elas querem torcer pelo time que nunca ganhou, mas depois que aquele time ganha pela primeira vez e depois passa a ganhar tudo, elas começam a torcer pelo próximo time que vai vir para derrubar aquele que nós torcíamos até então. Isso está muito atrelado às tragédias gregas e à forma com que percebemos as histórias ao longo da nossa existência. Em todo filme, você acompanha um personagem caindo do ponto A para o ponto B, ou subindo do ponto B para o ponto A. Pode pensar em qualquer história. Michael Corleone em Poderoso Chefão, Walter White em Breaking Bad, Anakin Skywalker em Star Wars, Frodo em Senhor dos Anéis. Pense em qualquer história. Ou o personagem sobe ou ele cai. Isso pode acontecer mais de uma vez dentro da história. É algo que foi pensado e discutido no livro Poética de Aristóteles há mais de 2000 anos atrás, em um ensaio sobre a arte de contar histórias na tragédia e na comédia. Essa estrutura se repete nas narrativas criadas na vida real e foi exatamente esse o desafio para os realizadores dessa série. Como estruturar tudo isso? Durante as entrevistas, por exemplo, a disponibilidade daquelas pessoas em falar abertamente sobre os acontecimentos mudou completamente a forma que esse documentário tomou. Como o diretor da série disse, existiram vários momentos nas entrevistas em que eles não sabiam muito bem onde eles encaixariam aquilo que foi dito, mas sabiam que tinham elementos muito poderosos em suas mãos. Eles tinham uma grande história para ser contada. Mas afinal, qual é essa estrutura? Vamos começar pelo primeiro episódio. O primeiro episódio de uma série talvez seja o mais importante de todos. É lá que o público vai ser conquistado ou não. E em tempos de streaming, onde nós temos acesso a muitas opções, os primeiros minutos são ainda mais importantes para uma série ter sucesso. Arremesso Final começa apresentando o grande conflito da série e o seu protagonista. Nós somos apresentados a um Michael Jordan que fez a promessa de ser campeão pelo Chicago Bulls, um time que não estava nem perto de ter o primeiro título e que agora é 5 vezes campeão e está em busca do 6º título. Nós somos apresentados ao mito do Michael Jordan, a grandiosidade de um atleta que nós sabemos que conquistou absolutamente tudo. E nós temos bem nesse momento uma construção onde o passado, presente e futuro se misturam na série. A série faz isso muito bem, inclusive. Nós temos 3 linhas do tempo. Temos a temporada de 97-98 como a principal linha temporal, onde o conflito, do arremesso final se dá. Nós temos a segunda linha do tempo que tem como objetivo cobrir toda a história dos personagens até chegar em cada um dos títulos, e nós temos a terceira linha do tempo que é o presente, onde os personagens estão sendo entrevistados e comentam a história anos depois de terem vivido aqueles acontecimentos. Nós somos apresentados não só ao Michael Jordan, mas também a todos os outros coadjuvantes, ao Scottie Pippen, o segundo melhor jogador do Bulls, ou melhor, o fiel companheiro do protagonista, o Dennis Rodman, que é o rebelde, que é diferente de todos aqueles e que causa estranheza o tempo todo, e o técnico Phil Jackson, que é o mestre. Além deles, nós temos vários outros coadjuvantes e também os antagonistas. Nós somos apresentados ao grande conflito da série. O time vencedor, que estava ganhando tudo, acabaria graças ao desejo dos donos e gerentes do clube de reformular o elenco. Ou seja, os vitoriosos teriam que sair do palco. E esse é o grande conflito da série. O primeiro episódio serve como uma apresentação de personagens, dos antagonistas e desses conflitos. E nós somos apresentados à história de origem do Michael Jordan. O protagonismo do Jordan era inevitável. E é muito interessante ver uma mistura entre a apresentação do principal conflito com a origem do herói. Nós somos apresentados à sua família, ao início dessa sua mentalidade competitiva e do grande desafio que o jogador teve ao chegar no Chicago Bulls, um time horrível com jogadores dedicados a curtir a vida e não o jogo. A origem de qualquer personagem humaniza o mito. Nós somos apresentados aqui à origem do Michael Jordan e as suas fraquezas, e isso é importantíssimo para a construção de tudo que nós vamos ver. O interessante é ver que ele não era genial
desde que começou. Ele trabalhou mais do que todos para alcançar aqueles resultados e de forma progressiva começou a se desenvolver. Nós vemos como ele passou de um novato para o protagonista na perseguição pelo primeiro título. Agora nós vamos para o segundo episódio. Esse episódio coloca em segundo plano o conflito principal e até mesmo Michael Jordan e nos apresenta o personagem Scottie Pippen, um jogador fantástico que foi peça fundamental para os títulos, e nesse momento somos apresentados aos conflitos pessoais dele. O principal, esse era um jogador que veio de uma origem muito simples e tinha um dos piores salários da liga comparado à qualidade que ele apresentava dentro da quadra. Nós somos apresentados aqui ao braço direito do protagonista na perseguição pelos seus objetivos. Esse personagem costuma ser sempre muito importante dentro das histórias, porque o protagonista dificilmente chega a algum resultado sozinho. Esse talvez seja o episódio mais divertido e sem sentido da série, porque nós temos aqui como protagonista o rebelde Dennis Rodman, um jogador que não tinha a maior qualidade técnica, mas tinha a maior entrega dentro da quadra. E, é claro, ele sempre quebrava as regras. Ele fez diversas coisas buscando se encontrar. Ele quebrou tabus e sempre chocou o sistema, mas ao mesmo tempo se perdeu dentro do próprio personagem. Um homem cheio de dor que buscou em sua rebeldia algumas respostas, mas nunca se encontrou. Esse é um personagem fascinante e que deixou a história ainda mais interessante. No quarto episódio, nós somos apresentados ao mestre Phil Jackson, ao seu método de trabalho, e também conhecemos um pouco mais do seu espírito não convencional que serviu como liga para conectar aqueles jogadores tão diferentes. Também vemos como Michael Jordan precisou mudar fisicamente para superar os seus adversários que o destruíram na quadra por 2 anos seguidos. É a história do primeiro título e de toda a batalha daqueles personagens para chegar até ele. Esse é um dos melhores, se não for o melhor episódio da série, porque a luta para o primeiro título é sempre maior do que os outros. O Michael Jordan deixou de ser o jogador fantástico que só ganhava prêmios individuais, mas não conseguia levar o time para a vitória, para ser o melhor no jogo, o campeão de absolutamente tudo que era possível e, é claro, levar os seus companheiros com ele. O nosso herói chega ao topo nesse episódio, e nos próximos vamos descobrir as consequências positivas e negativas da conquista. No quinto episódio, aqui nós temos um momento de respiro dentro da série. O episódio é dedicado a mostrar como o Michael Jordan foi de atleta para virar uma marca, um símbolo. Uma das maiores marcas já criadas na história dos Estados Unidos é o Air Jordan. Só que, ao construir uma marca em volta de uma pessoa, existem consequências para esse sucesso, como precisar atingir as expectativas gigantescas o tempo todo, perder totalmente a privacidade e até mesmo ser eternamente perseguido por estar em um pedestal. O Michael constrói algo que se voltará contra ele dentro desse episódio. No sexto episódio, você não gostaria de estar na pele do Michael Jordan. Apesar de todo o sucesso e os títulos conquistados, existe um preço em ser o herói. E aqui nós vemos, de certa forma, a queda dele, onde a sua imagem de bom moço foi substituída pela imagem de um homem competitivo que supostamente tinha um grave problema com apostas. É interessante ver como a mesma mídia que colocou o Michael em um pedestal agora se virava contra ele. As expectativas criadas em ser um exemplo se voltam contra o protagonista. É um episódio extremamente interessante para se analisar a construção e queda de mitos. No sétimo episódio, talvez aqui tenhamos o episódio mais emocional da série inteira. Nós somos apresentados a maior tragédia na vida do Michael Jordan, e como ele lidou com isso diz muito sobre o nosso herói. Michael Jordan era o jogador mais importante do esporte e decidiu se aposentar no auge para jogar beisebol, um sonho de infância que ele dividiu com seu pai. Durante 18 meses, o Michael mudou seu corpo e liberou a sua mente dentro de outro esporte, onde ele não era tão grandioso como no basquete. Mas esse momento de transição é muito importante porque permitiu que ele lidasse com a dor na tragédia, e o seu retorno foi ainda mais grandioso. Nesse episódio nós mergulhamos na mentalidade do Jordan para vencer. Ele não era um cara legal, ele foi considerado por muitos como um tirano, mas o Michael diz algo muito interessante nesse episódio: vencer tem um preço. E essa fala diz tudo sobre o personagem que está disposto a pagar
pagar esse preço para chegar onde chegou. Quando chegamos nesse momento da série, já vimos tudo que o Michael Jordan passou para chegar ao primeiro título. O seu talento não foi o principal elemento para conquistar tudo, mas sim a sua mentalidade vencedora. Os momentos de dor que ele superou, os títulos que perdeu, as contusões e o principal, tudo o que ele pedia, ele sempre fazia. Então esse não era um chefe, mas sim um líder dentro da quadra. O herói que acabou virando vilão na percepção de muitos. E, é claro, ele estava disposto a isso para vencer. É um dos episódios mais inspiradores na série inteira. Eu, particularmente, fiquei completamente fissurado no Michael Jordan depois desse episódio, porque realmente a mentalidade dele, o foco dele é algo muito particular. É impressionante o que ele realizou. No 8º episódio, o Michael Jordan voltou para o jogo, mas o seu retorno não foi fácil. Ele foi eliminado nas playoffs e isso fez com que ele virasse a maior fera possível. Cada título representa uma jornada nessa série. E aqui nós vemos a determinação do Michael para voltar ao topo. Ele treinou mais uma vez, mais do que todo mundo. Mesmo gravando um filme, ele se preparou para voltar por vingança. É uma história de vingança nesse episódio, e isso é muito bom. E o interessante é perceber como ele sempre estava motivado, mesmo que ele precisasse inventar um motivo para isso. Esse é o seu primeiro título sem ter o seu pai por perto, e é extremamente emocionante ver o retorno do herói ao topo, mesmo que agora sem um pedaço do seu coração. No 9º episódio, nós chegamos na reta final da nossa jornada. Tivemos altos e baixos na construção dessa história vitoriosa. Percebemos que para chegar no topo temos várias barreiras e conflitos, e quanto mais alto você chega, maior pode ser a sua queda. E nem mesmo o maior jogador da história está protegido. Pelo contrário, ele virou o maior alvo de todos. E estamos cada vez mais próximos do apito final na última dança. No 10º episódio, nós chegamos à reta final de fato. Ela não é tão emocionante como todo o percurso até chegar aqui. O 6º título foi um grande desafio, mas não foi o maior de todos. Aqui nós temos o fim de um longo ciclo. Vemos a importância de chegar no final. Com a sabedoria do mestre, as cortinas se fecham. Michael Jordan ainda poderia buscar mais títulos, mas apesar de toda a sua tirania, dita por alguns, ele se mostrou extremamente leal. Ele não continuaria aquela jornada sem os seus companheiros e sem o seu treinador. Arremesso Final é uma aula na construção de narrativa. A minha principal lição que eu tiro dessa série é que o Michael Jordan, ele tinha um foco muito grande no presente. Ele não se preocupava com o passado ou com o futuro, e ele se motivava um dia após o outro. Ele não ficava pensando se ele seria campeão, mas sim que ele precisava treinar naquele dia e se tornar mais forte naquele dia. Então é uma mentalidade muito forte dentro do presente. Isso é uma coisa que me ensinou bastante. Muitas vezes a gente acaba pensando muito no futuro, se as coisas vão dar certo ou não, sendo que a gente não tem muito controle do que vai acontecer. A gente tem controle do que a gente pode fazer hoje. Isso foi muito importante, foi uma lição bem legal que eu aprendi assistindo o Arremesso Final. Eles fizeram um trabalho fantástico ao amarrar todas essas pontas, ao apresentar a jornada coletiva e individual de cada um daqueles personagens. É a construção final de um mito. É um documentário à altura do Michael Jordan. É um documentário que faz o LeBron James parecer fichinha perto do Jordan. Foi uma das melhores experiências que eu já tive como espectador, e eu tenho certeza que existem milhares de lições dentro dessa obra para você. Seja você um contador de histórias, um espectador atento, uma pessoa com sonhos e que deseja chegar em algum lugar. Acompanhar a jornada do Michael Jordan é uma aula que pode ser levada para a vida de qualquer pessoa. E esse vídeo nada mais é do que uma humilde tentativa de te levar até a sala de aula para aprender com o mestre Michael Jordan.